A paz do Senhor para todos que estão me assistindo hoje, sexta-feira, mas eu estou aqui nesse monte orando, pedindo a misericórdia de Deus, todos aqueles que pedem oração, louvado seja Deus, eu já tenho apresentado e Deus já tem visto, né? Glória a Deus. Eu quero citar aqui uns versículos que se encontram no livro de Apocalipse, capítulo número 2, versículo 8 a seguir. Louvado seja Deus. Existe uma igreja de Esminas. São João estava na ilha chamada Patmos. Jesus manda escrever 7 cartas. Essa visão, revelação que ele teve. E mandou 7 para 7 igrejas que estavam em Ásia. E cada carta, o início das cartas, Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras. E aí ele começa a falar a obra de cada um. A igreja de Esminas, se eu conheço a tua obra, a tua pobreza, né, tua tribulação, mas eu digo que tu és ricas. Né? Louvado seja Deus. Uma parte do versículo número 10, ele diz assim: seja fiel até a morte e te darei a coroa. Igreja de Jesus Cristo, você que está me assistindo, não sei de qual denominação você faz parte. Se é a igreja rica, a igreja pobre, seja lá qual for. O importante é que você seja a igreja de Jesus Cristo. A sua própria pessoa seja a igreja de Jesus Cristo. Não importa o templo, o nome da placa, igreja A, placa B, CD, seja qual for. O importante é que seja fiel. Você seja fiel, né? Para na hora da tribulação, Deus está contigo, né? E Deus vos protege os fiéis. Labashine carai binecas. Seja fiel nessa um dia. Fiel são a noite, ou são a hora, ou só 10 anos. Jesus diz: seja fiel até a morte, para que nós possamos herdar a coroa da vida. Labinashanai carai binecas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo, um exemplo de fiel. Se você olhar a história de Daniel, no capítulo número 6 de Daniel, você vai ver aquela história que o rei Dário lhe coloca numa cova de leões fomentos. Louvado seja Deus. Por que colocaram Daniel numa cova de leões fomentos? Por causa das invejas dos seus companheiros. Daniel ia ser promovido para ser governador dos governadores. Rabinash Menecassi. E os seus companheiros de trabalho, outros mais, não queria que eles fossem autoridade sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E começaram a procurar alguma coisa para acusar Daniel. Mas a Bíblia nos vai nos dizer, irmão, que Daniel era fiel. Eles não encontraram nenhum vício em Daniel, não encontraram nada para poder lhe acusar. Louvado seja o Senhor. E foram procurar na lei que Daniel servia, a lei de Deus. Daniel servia ao Senhor. Manhã orava, meio-dia orava e de tarde orava ao Senhor. Esse era o propósito de Daniel. Faça o propósito, meus irmãos. Ore a Deus, busque ao Senhor. Que na hora das tribulações você pode contar com Deus. Seja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, porque eu sei que você já conhece essa história. Louvado seja Deus. E assim que Daniel estava orando, e foram contar ao rei Dário, que o rei Dário, aleluia, Daniel estava orando ao seu Deus. Ali era uma proibição escrita pelo rei Dário. Louvado seja o nome do Senhor. E colocaram Daniel na cova dos leões. Mas pelo outro dia o rei Dário que foi atrás e lhe perguntou: Daniel, Daniel, o Deus que tu serve, ele te livrou dos leões. E Daniel gritou lá da cova, disse: rei Dário, o Deus que eu sirvo encontrou a inocência, enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Meus irmãos, o crente fiel, a igreja fiel pode passar por tribulações,
pode passar por pobreza, mas quando Jesus diz que o crente fiel, que ele diz que é pobre, Jesus diz ao contrário, vocês é rico. Louvado seja o nome do Senhor, porque é pobre e é rico, porque essa palavra vai e volta. Louvado, se pode ser pobre na terra, mas a riqueza do crente fiel, o mundo não tem, aleluia, com que comparar. O céu, louvado seja Deus, é a maior riqueza do mundo, é os céus, louvado seja Deus. Os céus é a riqueza do crente fiel, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele dá a palavra à igreja filipense, no capítulo número 13 de Filipenses, ao versículo 20 e 21, ele disse, meus amados, a nossa cidade está no céu, aonde Jesus está assentado à direita. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colossenses 3, versículo 1 e 2, ele diz, louvado seja Deus, nós que somos ressuscitados com Cristo, pensar nas coisas de cima, porque é de lá que vem a nossa salvação, é de lá que vem o nosso socorro. Pensar nas coisas de cima, aonde Jesus está assentado à direita de Deus Pai, está desta forma. Então o crente fiel, louvado seja Deus, ele alveja os céus, e ele é atribulado na terra, porque o mundo nos aborrece. Jesus fala para os discípulos, se nós fôssemos do mundo, o mundo ia nos amar, mas como nós não somos do mundo, o mundo nos aborrece. Lamina Sharai Binecassi, Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo neste mundo, mas não somos deste mundo. Pode ter certeza. Louvado seja Deus. Percura a sua fidelidade. Seja fiel com a sua igreja. Seja fiel com o seu patrão. Seja fiel com o seu irmão. Seja fiel consigo mesmo. E tu vai ver que grandes coisas Deus vai fazer por você. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os fiéis é protegido por Jesus. Jesus protege a igreja fiel. A igreja fiel, ela não vai ser tragada pelo inimigo. Ele pode até pelejar, mas não consegue. Quando o apóstolo Pedro, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo número 5 e versículo número 8, Pedro diz assim, cuidado, meus irmãos. Outra Bíblia diz assim, cuidado, minha gente, que nós tem um inimigo, o nome dele é o diabo. Ele é o nosso adversário. Ele está ao redor de vós, rugindo como um leão, pelejando a tragar aquele possa. Mas o crente fiel, a igreja fiel, o inimigo fica rugindo, mas ele não pode pegar, porque o lado do crente fiel está o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que sofreu na cruz por nós, Jesus de Nazaré. Ele não vai deixar você, eu não sei que tribulação você está passando, mas seja fiel. Jesus disse que aquela igreja ia passar a tribulação por 10 dias, mas Deus lhe garantiu uma coroa da vida. Esta é a palavra hoje aqui em cima desse monte para você estar ouvindo. Seja fiel, irmão, seja fiel, seja honesto contigo mesmo. E tu vai ver que logo, logo Deus te abençoa mais ainda. Te livra da mão dos inimigos, vai te livrar dessa peleja. Quando está com Jesus, a peleja pode achar que é grande, mas a gente vai passar sem se sentir, porque quem passa conosco é Jesus. Daniel passou a noite na corda dos leões, passou sem se sentir, porque já estavam os anjos do Senhor. Sadraque, Misaque e Abednego jogaram na fornalha de fogo, mas o Senhor colocou o anjo lá junto com Sadraque, Misaque e Abednego, porque ele era fiel. Ei, meus irmãos, seja fiel. Passar por onde você passar, os anjos do Senhor estão contigo. Diz no capítulo 34 de Salmo, versículo número 7, o Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que vos teme e prova que ele é bom. Que Deus abençoe e fique a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado que você está ouvindo esse vídeo, que teve a paciência de ouvir, mas aproveite, irmãos, fique na palavra. Deus que te abençoe. Eu vou continuar aqui orando por vocês, todos os meus ouvintes que estão me ouvindo. Eu estou te apresentando a você aqui no monte. E com certeza Deus vai te dar essa vitória hoje mesmo, em nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Deus tem poder. Amém? Que Deus abençoe.